Talvez a sua avó tenha vindo de um relacionamento muito tóxico, de um marido agressivo, infiel, bêbado, enfim. E em algum momento ela decidiu sair disso e ela largou o seu avô, e aí sua mãe depois cresceu e repetiu o mesmo padrão. E hoje você diz que você não quer viver o mesmo padrão que você viu a sua avó e a sua mãe vivendo. Você decidiu quebrar ciclos, mas não sabe por onde começar. Talvez você venha de uma linhagem de pessoas que não deram certo em determinada área da vida. Talvez pessoas que tenham currículo de falência, talvez pessoas que tenham currículo de não ter dado certo em determinada área, pessoas que têm algum tipo de vício, ou pessoas que vêm de relacionamentos que sempre rompem, que não são duradouros. Hoje eu vou falar mais sobre esse ponto de relacionamentos, ok? E te dar alguns pontos que são importantes se você quer ser alguém que pretende quebrar algum tipo de ciclo negativo que a sua família, que a sua parentela vem vivendo. Talvez a sua avó tenha vindo de um relacionamento muito tóxico, de um marido agressivo, infiel, bêbado, enfim. E em algum momento ela decidiu sair disso e ela largou o seu avô, e aí sua mãe depois cresceu e repetiu o mesmo padrão. E hoje você diz que você não quer viver o mesmo padrão que você viu a sua avó e a sua mãe vivendo. Então, qual o pontapé inicial para a gente quebrar certos tipos de padrão na nossa vida? Eu não sei você, mas eu vejo que muitas mulheres, elas tendem a se atrair pelo mesmo tipo de homem, pelo mesmo padrão de homem. Então, para ela, um homem atraente é um homem que é muitas vezes grosseiro, é um exemplo de masculinidade que ela tem, então é a referência de masculinidade, então ela acaba se atraindo por esse tipo de homem. E ela não consegue achar graça num homem que é diferente, um homem que muitas vezes é respeitador, é mais tranquilo. Ela acha esse homem sem graça. Ele é muito sem graça, é um homem que trata ela bem. Ela não tem interesse, o interesse dela é por homens do mesmo perfil do pai, do avô que ela teve. Bom, primeiro, se você passa por isso, o ideal seria você tentar mudar de ambiente, porque a sua referência é uma referência distorcida. E talvez, se você mudar de ambiente e conhecer outros tipos de pessoa, você vai entender que há outros tipos de homens, que há outras referências de homens também que você pode se interessar. Talvez olhar para dentro de você e buscar o que você espera de um futuro relacionamento. Colocar, nem que você pare e escreva num papel, numa listinha, que você pretende encontrar no novo relacionamento. Eu quero companheirismo, isso para mim é importante, respeito, conversa, diálogo. E aí você faz um comparativo com os tipos de homens que você geralmente se relaciona, se interessa, ver se essas características deles são compatíveis com o que você busca em um relacionamento. Isso já vai te ajudar a ter uma clareza maior. A mudança de ambiente muitas vezes nos ajuda a sair um pouco daquilo que nós temos como referencial e encontrar novos referenciais, seja de amizades, de relacionamentos familiares e de relacionamentos amorosos também. A partir disso, quando você muda de referência, quando você entende, você se abre também para viver experiências novas. E encontrar também, quem sabe, um novo amor totalmente diferente do padrão que você sempre encontrou. Talvez o que para você é sem graça, na verdade, é só aquela falta de emoção, mas não uma emoção positiva, mas aquela angústia
frequente e a adrenalina de viver sempre com medo, sempre insegura, sempre com receio de a qualquer momento brigar, a qualquer momento ter uma discussão ou você ser humilhada. Talvez isso que você considere sem graça, na verdade, seja apenas a tranquilidade de viver um relacionamento saudável. E pelo fato de você ter crescido o tempo todo com medo, angustiada, desrespeitada, isso se tornou, você aprendeu a conviver com esses sentimentos, isso se tornou comum para você. E agora que você encontrou algo que é diferente do que é comum para você, do que é familiar, você acha que isso é sem graça. Não é tão excitante para mim. Mudando de ambiente, mudando de perspectiva de vida, talvez agora não seja nem o momento de pensar em um relacionamento, mas pensar em você, em construir um relacionamento diferente com você, é entender o que você precisa, o que você merece, o que você quer e o que você gosta, o que você realmente gosta e não aquilo que é conveniente para você. Talvez se você investir mais nessa jornada de autoconhecimento, de entender o que faz sentido para mim, quais são os meus sonhos, quais são as minhas perspectivas, você vai escolher alguém que vai entrar na sua vida para agregar nos seus sonhos e não anulá-los. E não você ter que abrir mão deles para fazer dar certo um relacionamento porque você vive com uma pessoa que tem ciúme até da sua sombra. E você não pode sair de casa para trabalhar, porque lá vai ter outras pessoas, vai ter homens. Na mente doente da pessoa, você vai se relacionar com alguém no trabalho, ou na academia, ou por onde você for. Talvez agora seja o momento de pensar em você, em curar as suas feridas do passado, em deixar para trás aquilo que você tem como referência, em buscar entender o que faz sentido para você, para sua vida, o que você espera de construir daqui para frente, aí sim você se abrir para um relacionamento com alguém que vale a pena. E alguém que vale a pena é você também que vai determinar. Você que vai construir esse perfil, esse referencial de alguém que vale a pena. Às vezes é tão difícil para a gente construir um referencial bom, quando a gente só tem referência negativa, é difícil até acreditar que exista um diferencial bom. Eu já vi casos de mulheres que entenderam que era um referencial bom a partir de uma amizade que ela fez com alguém. E ela viu que fazia sentido essa pessoa para a vida dela, porque ela falou, caramba, essa pessoa desperta o melhor de mim. Essa pessoa gosta de mim como eu sou, essa pessoa me dá liberdade para eu ser quem eu sou, essa pessoa extrai o melhor de mim, eu acho que é alguém que vale a pena ter na minha vida. E tenha amizades, construa amizades sem segundas intenções, vê como esse cara é sendo seu amigo, observa como ele trata as outras mulheres. Porque você, enquanto solteira, tendo amigos, homens solteiros, você vai poder construir com eles uma relação de amizade, uma relação de respeito, uma relação que não ultrapasse os limites do que é uma amizade. E a partir daí ninguém precisa performar, nem você, nem eles. Eles, porque eu digo amigos, né? Porque a partir daí, desses amigos, é o que você vai escolher. Então eu acho que construir uma boa relação de amizade já é um bom caminho, porque como que você vai se relacionar com alguém que você não seria nem amigo? Um cara que é estupidamente grosso com as pessoas, com a família dele, mas ele é atraente. E por ele ser atraente, você passa por cima de tudo isso, fecha os olhos e segue em frente. Mas às vezes você vai achar alguém atraente a partir das atitudes dele. E a gente, depois de uma certa idade, né, gente, tem coisas que são muito mais valiosas do que uma aparência física. Talvez para você isso ainda seja extremamente importante, o cara aparecer com Superman, com Brad Pitt, mas vê se o Brad Pitt, o Superman, ele tem
bom caráter, porque é com esse caráter que você vai ter que conviver ao longo de toda a sua vida. E depois, para consertar, é um preço muito alto que você vai ter que pagar. Talvez até com a sua saúde mental, ou até com a sua vida. Então, se você quer quebrar ciclos repetitivos, comece a fazer escolhas diferentes desde já. Não pense que você é salvadora de ninguém, porque você não é. Se você quiser ser salvadora de alguém, seja de si mesma. Tenta salvar a sua versão ruim para uma versão melhorada, evoluída, transformada. Porque aí você não vai precisar se dar o trabalho de salvar ninguém. Entende? Faz sentido o que eu estou falando aqui para você? Se faz sentido, deixa aqui nos comentários e diz se você já conseguiu dar esse tipo de reviravolta na sua vida, se você conseguiu aprender com os erros que você viu seus pais, sua mãe cometendo, ou se você aprendeu com seus próprios erros, se você já fez escolhas difíceis antes, mas hoje você aprendeu a escolher de uma forma diferente, você mudou o seu referencial daquilo que você considera atraente e aquilo que você quer distância. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de seguir aqui no canal no YouTube, se você me ouve pelo Spotify, de seguir aqui o podcast no Spotify e comentar aqui um pouco sobre a sua experiência, que eu vou amar ouvir, ler, conhecer a sua experiência e as outras pessoas que vão ler também. Até o próximo vídeo e tchau!